Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça a sua inscrição. Agora chega de papo e vamos pro vídeo. Um mês após o trágico acidente de Vinícius, a rotina de Sara começou a ser interrompida por um mal-estar constante. Nada permanecia em seu estômago e enjoos frequentes a deixavam debilitada. O ápice aconteceu quando ela desmaiou no meio do trabalho, assustando os colegas e sendo levada para casa por uma amiga. Inicialmente, Sara atribuiu os sintomas ao estresse ou a uma possível intoxicação alimentar, mas com o passar dos dias, as mudanças em seu corpo começaram a trazer uma ideia inquietante. Seu corpo parecia estar enviando sinais que ela não podia ignorar. Enjoos matinais, um cansaço persistente e uma sensibilidade inusitada. Foi apenas quando, por insistência de uma colega preocupada, ela procurou um médico que a realidade caiu como um raio. "Parabéns, Dona Miller, você está grávida", disse o médico com um sorriso simpático. O mundo de Sara parou. A palavra grávida ecoou na mente dela, misturando-se a uma onda de incredulidade e pânico. Isso é impossível", murmurou ela, sentindo o sangue fugir de seu rosto. O médico confuso tentou tranquilizá-la. "Essas coisas às vezes pegam a gente de surpresa, mas não se preocupe. Está tudo bem com você e com o bebê." Bebê. As palavras pareciam surreais, como se não pertencessem à sua realidade. Sonhos não engravidam ninguém, mas isso só poderia significar uma coisa: aquele visitante era real. Sara deixou o consultório médico em estado de choque. Voltou para casa com o coração acelerado, uma mistura de emoções conflitantes borbulhando dentro de si: felicidade, medo e uma fúria crescente. Ao entrar na casa, trancou a porta e jogou a bolsa no sofá. Caminhou até o quarto, o local onde tudo havia começado, e encarou o velho colchão jogado no chão, agora um símbolo de sua confusão. "Você é real, não é?", murmurou, sua voz trêmula. "Quem é você? E o que você fez comigo?" Apenas o silêncio respondeu, mas Sara sentiu algo diferente no ar, como se a presença que ela tanto ansiava e que agora parecia ser a causa de tudo estivesse ali, observando-a. Ela não sabia se deveria se sentir grata ou apavorada. A ideia de carregar o filho de um ser que talvez nem fosse humano a enchia de questionamentos, mas também despertava um desejo estranho de confrontá-lo. "Apareça!", gritou, sua voz ecoando pela casa vazia. "Eu sei que você está aqui." Mas, mais uma vez, a única resposta foi o vento que fez as janelas tremerem levemente. Sara sentou-se no colchão, abraçando o próprio corpo enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Ela estava feliz por não estar mais sozinha, mas aterrorizada pelo mistério que agora habitava seu ventre. Sara se levantou de súbito, a raiva e o desespero misturando-se em sua mente, como uma tempestade. Ela abriu a porta do quarto com força, sentindo o coração disparar. A casa estava silenciosa, mas ela sabia que não estava sozinha. Caminhou pelos cômodos com passos firmes, apertando o resultado do exame de gravidez em uma das mãos. "Vamos, apareça!", gritou, a voz carregada de fúria e determinação. "Eu sei que você está aqui, e sei que não é um sonho. Pare de se esconder." Ela percorreu a sala e a cozinha, abrindo portas e verificando cantos
como se esperasse encontrá-lo escondido em algum lugar. "Sabe o que é isso?" perguntou, erguendo o papel do exame no ar. "Eu estou grávida, e é de você. Disso eu não tenho dúvidas. Agora apareça de uma vez e vamos conversar. Eu não posso estar grávida de um sonho." O silêncio respondeu por um momento, que pareceu durar uma eternidade. Então, uma voz grave e calma ecoou atrás dela. "E não está, meu amor." Sara congelou. Aquele som penetrou fundo em sua alma, não como algo desconhecido, mas como uma melodia antiga que ela jamais havia esquecido. Sua mente recuou 18 anos e 7 meses, buscando freneticamente a origem daquela voz. Lentamente, com o corpo trêmulo, ela se virou para encarar o dono das palavras. Sentado no sofá, como se estivesse ali desde sempre, estava Leonardo Arantes, seu Leonardo, o namorado que ela havia assassinado anos atrás. Ela sentiu as pernas fraquejarem e caiu pesadamente na poltrona próxima, incapaz de processar o que via. "Isso não pode ser", murmurou, a voz falhando enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. Mas não havia como negar. Ele estava ali, mais bonito e imponente do que ela jamais lembrava. Os cabelos loiros e compridos caíam pelos ombros largos, e seu corpo parecia mais alto e mais forte do que antes. Contudo, não era apenas isso que tornava a visão surreal. Aquelas mudanças. Os olhos dele agora brilhavam com um tom vermelho intenso, quase hipnótico, e havia chifres discretos entrelaçados em seus cabelos loiros. Atrás dele, um par de asas negras e majestosas se dobrava elegantemente, como se ele fosse alguma criatura celestial corrompida. "Como?" ela tentou perguntar, mas sua voz sumiu. Leonardo apenas sorriu, um misto de carinho e mistério estampado em sua expressão. "Eu voltei por você, Sara. Sempre estive aqui." As palavras foram a última coisa que ela conseguiu ouvir antes de o mundo girar ao seu redor. A realidade se tornou insuportavelmente pesada e sua mente simplesmente desligou. Ela desmaiou, escorregando da poltrona enquanto Leonardo se levantava, aproximando-se para segurá-la antes que caísse ao chão. "Agora tudo ficará bem, meu amor." Ele sussurrou, pegando-a nos braços com uma gentileza contraditória à sua aparência aterradora. "Estou aqui para cuidar de você, como sempre deveria ter estado." A voz de Leonardo era suave, quase hipnótica, enquanto ele segurava Sara nos braços com delicadeza. Seus olhos vermelhos brilhavam, mas havia algo além do sobrenatural neles. Um amor profundo e inabalável que desafiava o tempo e a lógica. Ele a levou de volta ao quarto, onde a deitou cuidadosamente sobre o velho colchão que ela tanto se recusava a substituir. Por um momento permaneceu ali, ajoelhado ao lado dela, observando-a com uma mistura de tristeza e adoração. "Perdoe-me, Sara. Eu nunca quis que fosse assim." Suas palavras ecoaram no silêncio do quarto, mas Sara não podia ouvi-las. Ela estava desacordada, presa em um torpor causado pela enxurrada de revelações. Leonardo se levantou, suas asas negras estendendo-se ligeiramente enquanto ele caminhava até a janela. Lá fora a noite estava calma, mas ele sabia que não duraria muito. Algo se movia nas sombras, algo que ele sentia desde que retornara. "Não vou deixar que te machuquem, nem você, nem nosso filho." Ao dizer isso, ele apertou os punhos, seus olhos vermelhos queimando com determinação. A transformação que o tornara o que era agora havia sido um preço alto, mas que ele pagaria 1000 vezes se isso significasse estar ao lado dela. Sara murmurou algo em seu sono, um som suave cheio de confusão.
Leonardo se aproximou suavemente, tocando em sua testa com cuidado. Quando você acordar, eu estarei aqui. Ele sorriu, mesmo sabendo que explicações seriam necessárias e que as perguntas viriam como uma tempestade. E eu vou contar tudo. A noite se alongava e o peso do destino que os unia parecia mais forte do que nunca. Enquanto Leonardo vigiava Sara, algo dentro dela começava a se mexer. Não apenas a vida que crescia em seu ventre, mas uma sensação de que o mundo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Sara despertou lentamente, sentindo o desconforto familiar de seu velho colchão sob as costas. Seus olhos demoraram a focar, mas quando o fizeram, encontraram Leonardo ao seu lado, observando-a com expressão serena e ao mesmo tempo carregada de algo indecifrável. Ele estava ali, real e imponente, mas tão distante do homem que ela havia conhecido anos atrás. Quando finalmente conseguiu acalmar os próprios pensamentos, Leonardo começou a falar. Preciso que escute tudo, Sara, e que confie em mim, mesmo que seja difícil. Sua voz era firme, mas carregada de seriedade. Ele explicou que, após a tragédia que os separara, ele não apenas morrera, mas fora transformado. Tornara-se um íncube, uma criatura nascida de um pacto demoníaco antigo. Sara o olhava atônita enquanto ele contava sua história, revelando segredos que pareciam arrancados das páginas de um livro proibido. Leonardo explicou que sua própria existência começara em um ritual sombrio, onde mulheres virgens eram usadas como receptáculos para gerar descendentes de demônios. Homens possuídos depositavam sementes impregnadas da essência demoníaca nessas jovens. Muitas delas não sobreviviam à gestação. Outras perdiam a sanidade e os próprios filhos. A mãe de Leonardo, no entanto, conseguiu fugir, mas não viveu o suficiente para criá-lo, sucumbindo ao parto. Ele cresceu sem saber o que realmente era, até completar 18 anos e ter uma visão, onde sua natureza e criação foi revelada. Foi então que a verdade veio à tona. Ele teria que escolher entre uma vida humana ou abraçar seu lado demoníaco. Eu queria ser humano, Sara. Queria ter uma vida simples ao seu lado, construir uma família. Sua voz carregava um tom de lamento profundo. Mas isso nunca foi uma escolha de verdade. Leonardo descobrira que uma seita obscura chamada O Portal o perseguia desde o nascimento, sabendo que ele fora o único sobrevivente das crias do ritual. Essa seita acreditava que ele era a chave para abrir um portal entre o mundo humano e o inferno, mas o preço seria sua vida. Eles planejavam sacrificá-lo em um lugar específico, num ritual sangrento. Para sobreviver e proteger você, eu tive que fazer a única escolha possível. Ele baixou a cabeça por um momento, a dor evidente em seu rosto. Escolhi o que sou agora. O processo, no entanto, exigia um sacrifício. Ele teria que morrer pelas mãos de alguém que amasse e que o amasse de volta. Sara entendeu então o papel que desempenhara, embora não soubesse que participou de um ritual quando o matou. A memória desse dia voltou como um golpe, mas Leonardo a interrompeu antes que ela pudesse mergulhar em culpa. Não foi sua culpa. Você era parte de algo maior, eu escolhi isso. Ele explicou que a protegera durante os anos em que ela esteve presa, vigiando-a e afastando aqueles que poderiam fazer-lhe mal, esperando pacientemente até que ela fosse libertada para finalmente se reunir com ela. Agora estamos juntos e vamos continuar assim. Ele sorriu, mas havia algo assustadoramente triunfante em seu tom. O nosso filho, Sara, será algo que o mundo nunca viu, um híbrido genuíno, metade humano, metade demônio. A ideia era tão absurda quanto aterrorizante, mas a certeza na voz de Leonardo não deixava espaço para a dúvida.
Sara tentou protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Havia algo em seu olhar que a fazia acreditar, mesmo contra sua vontade. Seremos uma família, Sara. Ele se aproximou, seus olhos vermelhos queimando como brasas. E ninguém irá nos separar. Nunca mais. Ela tremia. Não sabia se por medo ou pela força avassaladora da situação. Tudo o que sabia era que sua vida, mais uma vez, havia virado de cabeça para baixo. E agora ela estava presa em um destino que jamais poderia ter imaginado. Sara se perdeu por um instante em seus próprios pensamentos. O que podia fazer? Por mais absurdo que fosse, ainda amava Leonardo. Mesmo diante das revelações assustadoras, mesmo sabendo o que ele era agora, ela não conseguia apagar os sentimentos que permaneciam tão vivos quanto antes. Tudo o que viveram, as memórias que compartilhavam, o vínculo profundo que nunca fora rompido, aprendiam a ele. Ela acariciou o rosto dele, sentindo a textura quente e sobrenatural de sua pele. As lembranças voltaram como um turbilhão. O sorriso, as sensações de abraços, o apoio invisível que ele parecia sempre ter dado mesmo em seus piores momentos. Ele estava lá, sempre esteve lá. Sem resistir, puxou-o para um abraço apertado. Nos braços de Leonardo, apesar do medo e da confusão, ela sentia um conforto inesperado, uma proteção que parecia atravessar qualquer barreira. Era ele. Era o Leonardo que conhecia. Mas enquanto aquela sensação a envolvia, um pensamento perturbador irrompeu. Vinícius. Sara se afastou de repente, encarando-o nos olhos flamejantes. Leonardo. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Um funcionário do trabalho sofreu um acidente terrível e morreu. Você teve algo a ver com isso? Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou com uma expressão serena, quase carinhosa. Em seguida, sua mão deslizou suavemente até o rosto dela, acariciando-o com delicadeza, antes de segurar seu queixo. Sara, começou ele, a voz profunda e envolvente. Você estava com medo. Aquele homem te ameaçou. Ele ia arruinar sua vida e sua reputação. Você sabe o que ele pretendia fazer. Eu não poderia permitir isso. Ela piscou atônita, sentindo o impacto daquelas palavras. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Leonardo manteve o tom tranquilo, como se explicasse algo óbvio. Eu apenas te protegi, meu amor. Ele não era uma boa pessoa. Ele mereceu o que aconteceu. Sara recuou ligeiramente, o coração disparado. As palavras dele faziam sentido de uma maneira distorcida, mas a ideia de que ele havia tirado uma vida por causa dela era assustadora. Mas, Leonardo, isso não é certo. Você não pode simplesmente... Ele interrompeu, aproximando-se novamente, os olhos brilhando com intensidade. Eu faria qualquer coisa para te proteger, Sara. Qualquer coisa. E agora você precisa entender que nada nem ninguém vai te machucar enquanto eu estiver aqui. As palavras dele ecoaram pela sala, carregadas de uma convicção que ela nunca tinha visto antes. Sara sentiu o conflito dentro de si crescer. Estava diante de algo que não podia ser explicado ou controlado. E mesmo assim, a presença de Leonardo continuava a mexer com ela de uma forma que nenhum medo ou dúvida podia apagar. Em uma casa simples, escondida entre as árvores de um sítio em Turvo, Ernesto, um homem de aparência severa e olhos cheios de fanatismo, liderava sua seita. Na sala iluminada apenas por velas dispostas em círculo, estavam seus seguidores, todos usando mantos escuros. O clima era de expectativa, quase reverência. Ernesto ergueu as mãos, exigindo silêncio.
Sua voz grave e carregada de entusiasmo ecoou pelo ambiente. Meus irmãos e fiéis seguidores do portal, o momento que tanto aguardamos está se aproximando. A sorte, como sempre, está ao nosso lado. Os olhos dos presentes brilhavam, atentos a cada palavra de Ernesto. Como eu previ, a criança desviada voltou, guiada pelo vínculo emocional com a jovem que, sem saber, participou do ritual, que o transformou em um íncube. E agora, graças ao destino que sempre favorece nossa causa, a jovem Sara carrega dentro de si a chave do nosso objetivo supremo. Ele fez uma pausa dramática, observando o rosto absorto dos seus seguidores. A semente que germina nela é pura, sem mistura, e é mais do que poderíamos ter imaginado. É a resposta para nossas orações e a garantia de que o portal será finalmente aberto. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Ernesto continuou com os olhos ardendo de fervor. Temos um dever sagrado: proteger Sara. Garantir que ela viva uma vida tranquila e sem suspeitas. Mas, acima de tudo, precisamos ser cuidadosos com o íncube. Leonardo está apegado a ela, e isso o torna ainda mais perigoso. Ele é ardiloso e imprevisível, e já demonstrou sua força ao ceifar a vida daquele jovem no acidente. Sua energia foi sentida por todos nós naquele momento. Os seguidores assentiram em silêncio, conscientes do desafio que enfrentavam. Preparem-se, meus irmãos. O nascimento dessa criança será o início de uma nova era. A chave do portal estará entre nós, e com ela daremos as boas-vindas ao nosso Mestre Supremo. A sala mergulhou em um silêncio solene. Ernesto ergueu um cálice que parecia pulsar com uma luz sombria. "Pelo portal!" exclamou ele, e os outros repetiram em uníssono: "Pelo portal!" A atmosfera ficou carregada de energia enquanto os seguidores se dispersavam para cumprir suas tarefas. Ernesto, sozinho agora, encarou o vazio à sua frente e murmurou: "Leonardo pode ser poderoso, mas não será páreo para o destino que traçamos. Sara e a criança pertencem ao portal, e nada mudará isso." Leonardo rapidamente soube como manipular sua nova rotina para se adaptar à vida de Sara e manter as aparências. Ao decidir ocultar suas asas e chifres, adotou uma postura que combinava charme e carisma. Sua história foi meticulosamente planejada. Ele era um namorado de longa data de Sara, que havia estado trabalhando fora, mas ao descobrir sobre a gravidez, retornara para ficar ao lado dela. A vizinhança, curiosa a princípio, logo ficou encantada. Leonardo era incrivelmente bonito, sua presença quase hipnotizante, e sua gentileza o tornava irresistível. Ele sabia como sorrir na hora certa e criar simpatia entre os vizinhos, que ficaram felizes ao ver Sara acompanhada, especialmente agora que estava grávida. A história de um relacionamento à distância com Leonardo visitando Sara discretamente e agora ficando de vez foi aceita sem questionamentos. Com o tempo, a vizinhança começou a tratar Leonardo como um membro da comunidade. Sua habilidade em parecer humano e carismático era inata, e até mesmo os mais desconfiados acabaram se rendendo ao seu encanto. Porém, dentro de casa, Leonardo demonstrava outra faceta. Como um íncube, ele era ciumento e extremamente possessivo. Embora tentasse controlar essas emoções, agora humanizadas, intensificadas por sua conexão com Sara, havia momentos em que elas se tornavam difíceis de conter. Ele detestava a ideia de Sara sair para trabalhar, especialmente grávida, e temia que algo pudesse acontecer a ela. "Você não precisa trabalhar, Sara. Eu estou aqui agora, posso cuidar de você e da criança", insistiu Leonardo em uma conversa mais acalorada. Mas Sara não era do tipo que abaixava a cabeça facilmente. Com um olhar firme respondeu: "Não, Leonardo. Sempre trabalhei, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida.
E isso não vai mudar agora. Vou continuar na fábrica até o dia em que sair minha licença maternidade. Leonardo, embora contrariado, sabia que não havia como vencer aquela discussão. O tempo que Sara passara na prisão a transformara em uma mulher de personalidade ainda mais forte e determinada. Ele percebeu que forçá-la a desistir apenas causaria atritos desnecessários. Tudo bem, meu amor, mas me prometa que terá cuidado. Qualquer coisa, qualquer problema, me avise imediatamente. Eu estarei sempre aqui por você. Sara assentiu aliviada por ter feito valer sua vontade, mas também consciente da intensidade dos sentimentos de Leonardo. Enquanto ele aceitava relutantemente a decisão dela, uma sombra de preocupação permanecia. Para ele, Sara não era apenas a mulher que amava, era o centro do futuro que ele tanto desejava proteger. Fora de casa, Leonardo continuava a cultivar sua reputação de namorado dedicado e protetor, mas dentro dele havia uma constante batalha contra a sua natureza sombria. Cada sorriso e cumprimento da vizinhança era uma fachada cuidadosamente construída, enquanto ele monitorava cada detalhe da vida de Sara, determinado a protegê-la a qualquer custo, mesmo de si mesmo.